A gente hoje vai tratar um artigo do professor Alexandre e parte do livro do Jackson. O professor Alexandre é professor aqui da casa do Bacharelado em Relações Internacionais, formado em Ciências Econômicas pela Unicamp, mestre pela PUC-SP e doutor também pela Unicamp. Jackson é formado em Ciências Sociais, com mais especificidade em Ciência Política, mestre aqui pela UFABC em 2020 e agora doutor também aqui pela UFABC. O artigo do professor Alexandre trata sobre a financiarização do Mercosul e o livro do Jackson fala sobre o Fórum de São Paulo. Então, queria chamar os dois, por favor, a integrar a mesa. Obrigado. Se você vai querer começar... Então acho que eu começo, né? Quer que apresente? Quer que apague essa luz aqui, essa lâmpada aqui? Acho só a primeira, né? Se tiver que que aí o pessoal consegue enxergar. Dá pra ver? Dá pra ver. Dá pra... Ela apaga só aquela? Isso. Obrigado. Você que Pode. que aí acho que fica melhor. Qual das duas que é a câmera? É a segunda, né? É a primeira apresentação Mercosul. Isso. Pessoal aí, boa tarde. Prazer estar aqui novamente, a convite aí do Maringoni, da Joana, que hoje não está, né? Está aí ocupada, né? Obrigado, Nanda, pela introdução. Prazer, Jackson, dividir aí com vocês esse espaço. E espero que todos possam aproveitar uma discussão que eu fiz juntamente com outro professor visitante aqui, que é o Marcelo Balotti Monteiro. Ele entrou um pouquinho antes do que eu, talvez o pessoal já tenha conhecido em alguma oportunidade aqui. E aí o artigo que nós publicamos pela revista, né, a Fortes, lá do Instituto de Integração Latino-Americana, da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade Nacional de La Plata, em Buenos Aires, né? Foi traduzido pelo professor Marcelo, e ele também, né, para o espanhol, e ele também contribuiu com uma série de elementos teóricos, empíricos, que eu convidei, certo, para fazer essa contribuição. Por quê? Porque o meu projeto aqui, de entrada como professor visitante na Federal do ABC, era sobre integração financeira, integração, né, dentro da integração econômica, a integração financeira. E a origem desse tema é o que eu tratei na minha tese de doutorado, que foi o caso europeu. O caso europeu que eu estudei do ponto de vista da regulação bancária da Europa, era justamente entender como é que foi o processo histórico até chegar até então, no ano que eu estudei, em 2016, o estágio da integração financeira na Europa, porque em 2016 estava se falando, né, pela primeira vez em formalizar, em colocar em prática a União Bancária Europeia. Eu tinha lá uma motivação para entender como é que tinha chegado naquele ponto. Então eu trouxe este tema para a América Latina. E eu escolhi o Mercosul devido às características do bloco, a inspiração no bloco europeu e toda a preocupação aqui na nossa região, na nossa participação, em entender em que estágio nós estamos e como é que nós pudemos avançar. Então, foi isso que eu propus ao professor Marcelo, ele concordou e nós integramos o debate dessa forma. Certo? Então, vou mostrar aqui, ver para vocês aqui, né? A pesquisa, então, procurou focar nesses elementos principais, ou seja, além do estágio, né, fazer um comparativo, algumas referências, vamos dizer assim, né? Então, o paradigma europeu em termos de indicadores, em termos de políticas, mas não apenas, certo? Houve uma preocupação no artigo em retomar vários elementos teóricos que foram feitos
no meu caso, né, na minha pesquisa, e aí pegar temas da América Latina, portanto do Mercosul. Então, a integração financeira é ligada ao problema, por exemplo, da área monetária ótima. Se coloca no Mercosul, né? Como é que esse debate surgiu? Como é que ele foi retomado? Né? O contexto político disso. Não apenas a área monetária ótima. A questão também, bom, tanto ele como eu, nós temos esse nosso uma crise referencial de crescimento pós-keynesiano, ou seja, a instabilidade macroeconômica na região. Então, o que na Europa possibilitou formar aquele arcabouço do Tratado de Maastricht e aqui, né, na América Latina, né, respeito ao Mercosul. Nós tivemos um consenso de Washington, né, naquele momento, nos anos 90, e aí nós tivemos o desenho do Mercosul, principalmente como uma zona comercial. E aí todo o propósito, né, da União Aduaneira, toda a estrutura do bloco, estrutura institucional do bloco, o que ela propiciou, o que ela foi efetiva, qual que era a motivação disso. Né? E aí levar em conta, né, justamente o contexto da crise e os desdobramentos políticos das eleições trocadas aí, né? Eu falo, né, que no Brasil entrou o Lula, na Argentina entrou o Milei, ou seja, os projetos políticos estavam convergindo. Antes era o Bolsonaro e depois inverte a curva novamente, ou seja, teve um breve momento de alinhamento e depois a coisa, né, retrocedeu. Então, como referencial teórico, então a primeira é essa da área monetária ótima, que eu usei na tese, e o professor Marcelo também usou na tese dele, ele também falou de União Europeia. Esse foi um outro, né, motivo para a gente ter unido esforços aqui. Ele, enfim, aceitou o convite porque eu fiz um recorte na regulação bancária, ele fez um recorte mais do ponto de vista da institucionalidade do euro, né, as organizações, as comissões. Ele fez um retomado histórico, ele fez o doutorado dele em ciências sociais. Se me falha a memória, foi em Marília. Ele fez o Unesp de Marília. Então ele fez esse recorte lá para o euro também. Então a gente pegou elementos em comum do referencial teórico, que era principalmente esse. Ou seja, a integração europeia, ela vem numa discussão ortodoxa, numa integração de área monetária ótima, que é convergência de indicadores, de liberalização de movimento de capitais, de flutuação cambial, certo? Então esse aspecto econômico é importante para entender a área do euro. Né? Para além da discussão institucional, para além que é importante, que é uma retomada histórica, é entender que é um projeto de alinhamento a conceitos liberalizantes. Então, a Europa tinha diferentes trajetórias econômicas. O Tratado de Roma original, lá, os 6 países fundadores lá, né, da Serra, então eles foram abrindo a entrada de novos participantes. Então vem Inglaterra, Dinamarca, depois Grécia, Portugal, Espanha. Vão entrando países em velocidades diferentes, eles usam muito essa terminologia, né, na discussão da Europa. A velocidade de convergência, né, discussão do sistema monetário europeu, etc. E para a questão do Mercosul, é entender que além das velocidades diferentes que a gente tem no Mercosul, tem um problema a mais, que é o problema da discussão estrutural, que é da dependência, né? A discussão, enfim, né? da condicionalidade das nossas trajetórias de desenvolvimento, condicionalidade histórica, né? Então, se na Europa já há problemas, no Mercosul esses problemas são intensificados do ponto de vista de referencial histórico. Para além, né, dessa problematização do modelo ortodoxo, nós procuramos incorporar uma literatura heterodoxa, vamos dizer assim, crítica, que fosse para além dos pós-keynesianos, né, da crítica econômica, propriamente dita, macroeconômica, da questão de, estabilidade macro, ou seja, problemas de liquidez,
problemas de financiamento, né, projetos de desenvolvimento estrutural, para incluir literatura sobre relações internacionais, né, em que pese a soberania, em que pese debate sobre estratégias de integração regional e também a questão monetária como um tipo de circulação de riqueza que vai além simplesmente da lógica econômica pura da conversibilidade. Ou seja, é mais importante a gente ter o circuito regional da riqueza. Então, soluções como já tinham sido apresentadas, do tipo Bancor, né, keynesianas, antigas, lá do original, né, ou seja, enquanto compensação, mais do que como uso da riqueza propriamente, ou seja, garantir que o comércio exista. Então, isso era importante como referencial teórico para a gente. Então, trouxemos os autores, certo, das RI também, e procuramos, ao fim, trazer uma discussão sobre papel dos bancos, papel do sistema financeiro, justamente como a Duda começou falando, né? A partir do problema da financiarização, né? Financiarização enquanto uma discussão aí mais avançada, ou seja, um processo sistêmico de acumulação, né? Um processo que envolve não apenas indicadores de dizer, ó, o sistema financeiro tem preponderância, não. Não é só isso, né? É muito mais do que isso. A financiarização é um aprofundamento da centralidade do sistema financeiro enquanto decisor, enquanto controlador do processo. Tá. Então esse foi o recorte teórico que a gente procurou delimitar. Os indicadores. Então, o que a gente fez? Foi um levantamento exploratório. Então a gente não chegou a usar nenhum modelo, nós não fizemos nenhum cálculo econométrico. Nós procuramos, antes de mais nada, mapear as informações. Então, nessa perspectiva, essa perspectiva exploratória, e com os dados que a gente teve à nossa disposição nessa primeira investigação, nós conseguimos pegar no Banco Mundial, no Banco de Compensações Internacionais, Fundo Monetário, a CEPAL, Comissão de Desenvolvimento da América Latina, e a Eurostat, que é onde tem os dados da Europa. Aí tem as diferenças, né? O que está disponível num, o que está disponível no outro. Na Europa, principalmente a partir de 92, né? Você pega ali, uma vez assinado o Tratado de Maastricht, começa a aparecer os dados em comum. Aí ele aparece na Eurostat. Para a América Latina é um pouco mais difícil, a gente pega mais para frente. Então pega ali dos anos 90 em diante, que tem a ver também com o Tratado de Assunção. E aí a gente foi trazendo até chegar em 2024 a maioria dos indicadores. Vocês vão ver que tem alguns indicadores que param em 2022, porque de 23 e 24 ainda não estavam prontos quando a gente redigiu. Tem alguns indicadores que param em 23, porque justamente 24 eram estimativas, a gente optou por não usar. Tá? Então foi mais ou menos assim que a gente montou o nosso painel aqui. Então, queria mostrar um pouquinho os painéis para vocês. Vamos lá, uma primeira aí, né, checagem. Então temos aqui participação do investimento direto externo do Mercosul em face aos agrupamentos. Ou seja, então aqui a gente tem os agrupamentos países e quanto que representa, certo, investimento direto externo do Mercosul. Então, na América do Sul é 67%. Isso por ano de 2019, que era o recorte ali antes pandemia. Porque pós-pandemia a gente estava encontrando um problema de ver como é que tinha disponibilidade de informações do Paraguai, do Uruguai, como eles são, né, eles compõem o Mercosul, estava difícil de fazer o dado ficar redondo. Então a gente parou em 19. Mas veja, o Mercosul é América do Sul, mais da metade. Era 45% de América Latina e Caribe, ou seja, entrou ali México e Colômbia, né? Dá uma... são outros dois importantes. E
no mundo 5%. Ou seja, o peso do Mercosul, para a gente começar a análise. No seguinte, painel seguinte. Quanto tempo eu já tenho? Mais ou menos 10 minutos? É mais ou menos isso. 10, né? 12. 12. Fluxo de investimento direto externo, ou seja, então aí já pegando nos países, né, o que a gente teve de movimentação no recorte. Então, em cada um desses anos aqui, né, os saldos. Vejam que o Brasil é o que mobiliza a maior parte do investimento direto externo. A Argentina vem em segundo lugar, mas muito menos. Né? Ou seja, em termos de atração de capital para investimento produtivo, ou seja, né? Não investimento de carteira, mas investimento produtivo. Paraguai e Uruguai, outro patamar. Quer dizer, esta concentração no Brasil diz que a gente tem um país que sai à frente no bloco e que na retomada pós-pandemia ele também retoma mais rápido, né? Em volume e em, né, percentual. Então o Brasil, pelo seu dinamismo, ele exerce aí uma preponderância. Só antes, um pouquinho, Duda, só ali para a gente ver, né? A Argentina, vejam, né? Essa dificuldade da Argentina vai ser em grande parte explicada pelo problema de atração de capital externo em meio a uma crise inflacionária, né? Que a Argentina está enfrentando e que prejudica, enfim, a relação com os investidores internacionais, enfim, né? Dificultando uma retomada maior. Aqui transações bancárias, ou seja, que a gente chama, né, transfronteiriças, cross-border, ou seja, né, quanto bem, e aqui está em bilhões de dólares, eu peguei sem deflacionar porque eu fiz em comparação no mesmo patamar os 4 países do Mercosul. Então, o Brasil, novamente, surge como um líder deste processo, e ele mantém um patamar elevado, certo? Já desde quando volta da pandemia. Por quê? Quando a gente fala em transações bancárias aqui, a gente está se referindo ao crédito que o setor bancário, né, dá ao setor privado, certo? Para atividades diversas, para tomada de serviços. Então, se o Brasil já tem essa preponderância, né, na tomada de crédito para além das fronteiras, ou seja, bancos emprestando para outros fontes, né, de captação fora do país, certo? O Brasil ele já vem com essa preponderância também na ação intrazona, né, dentro do Mercosul. O Brasil ele assume esse protagonismo. Ele chama mais capital externo e ele atua como um importante player na difusão de capital entre os países dentro do bloco. Né? E aqui o spread da taxa de juros, ou seja, na Argentina, é lógico, né, que a gente vai pegar os maiores valores. Por quê? Porque nós estamos tendo as maiores taxas de juros para remunerar, né, título da dívida versus o problema da inflação. E outros problemas, né? Porque a taxa de juros ela está movimentando não apenas por causa da dívida soberana, né? Ela está movimentando o custo do dinheiro no local. No Brasil, a gente tem um ganho disso de 2020 para 2021, quando começa uma subida da taxa de juros nossa aqui, juros básica nossa. A Argentina vai ajustando isso aí no macro, né? Porque ela passa a fazer medidas de ajuste já no governo Fernandes. Muito embora isso não seja radical como vai ser no Milei, né? O ajuste do Milei é outro capítulo dessa negociação. Mas o que quer dizer isso aqui? Quando você tem, né, em termos da integração regional, em termos do cenário, você tem uma disparidade tão grande, né, entre as duas principais economias do bloco. O investidor ele vai fazer uma leitura assim, ó, se eu entrar no Brasil, eu fico no Brasil, né?
Se eu tiver coragem de entrar na Argentina, no caso aqui, eu fico na Argentina e fico lá, mas fico rapidamente até sair logo. Ou seja, o que a diferença de taxa de juros mostra aqui? Que você não está integrado. Que o sistema financeiro está falando, né, em velocidades muito diferentes. Está totalmente desconectado, certo? Você não vai transitar de um país para o outro com facilidade. Você não vai encontrar títulos, né, oportunidades semelhantes em países com tamanha diferença, certo? De remuneração. Ok? Esse é um problema do diferencial grande de spread de juros. Certo? Então, são vários gráficos, eu vou tentar ser breve. Por quê? Porque os gráficos são o que a gente procurou centrar, tá, pessoal? Então aqui, volume de transações, né? Transações de mercado de câmbio, ou seja, aqui então, compra e venda de moeda intrazona, ou seja, como é que os países estão adquirindo, né? Olha lá, em dólares, né? Aqui me diz em bilhões de dólares, adquirindo moeda de uns dos outros. Então, o Brasil está fazendo operações intrazona, né, da ordem, aqui todo mundo em bilhões de dólares, né? Também sem deflacionar, valores correntes. Da ordem de 2, 2,2, 2,5. O Brasil, novamente, à frente, fazendo operações num patamar totalmente diferenciado, certo? E não há uso de moedas locais. Não há. Qual é uma das únicas, né, que a gente sabe que existem aqui? Uma das principais e únicas, né? É o sistema de pagamentos em moeda local que Brasil e Argentina compartilham, certo? Desde 2008. O problema é que, atualmente, né, pelos dados, apenas 5% é feito em moeda local. Apenas 5% das operações. Então, ainda é muito baixo. Para você conseguir aumentar esse volume aqui para os outros países. Eles ficam, né, da ordem de 1/4 da operação do Brasil. Certo? Ou seja, mais um indicador de fragmentação e não de integração. Vamos lá. Só para a gente não perder o tempo. Então, esse aqui é um indicador que a gente achou legal mostrar, porque ele é um índice que ele é composto por vários fatores. O fator que a gente destacou aqui é o crédito doméstico ao setor privado. Então, aqui te pegou aquele dado inicial que vocês tinham visto, né, que era um valor em bilhões, e a gente agora fez ele em percentual do PIB, certo? Crédito doméstico, ou seja, que é trazido como crédito não do setor bancário, mas dentro do país, oferecido, certo? Nos países que partilham do mesmo espaço, que partilham da mesma estrutura financeira. Então, aí a gente já começa a ver o Brasil oferecendo, né, o maior percentual ao longo dos anos. E a Argentina, vejam só, é menor do que os Paraguai e Uruguai. Paraguai e Uruguai por tamanho, né, e por questões locais, os seus sistemas bancários oferecem internamente muito mais percentual do PIB em termos de crédito. Tá? Eles concentram mais. Só desculpa, oferece muito mais percentual do capital, né, do crédito que eles estão oferecendo aqui. É crédito, né, do setor bancário interno oferecido internamente. Eles oferecem mais do que a gente? Em percentual do PIB. Ah, tá. Porque vai ser concentrado no local, né? Vai ser muito mais concentrado. Ou seja, vai ser muito mais difícil sair. Então, por eles serem menores, eles vão oferecer dentro. Brasil e Argentina, talvez, né? A Argentina vai oferecer menos que o Brasil. O Brasil vai oferecer muito mais crédito internamente, né, devido ao alcance do Brasil. Ou seja, a gente está vendo aqui que devido às características locais, nacionais, os países estão se concentrando internamente, fazendo poucas operações fora. Né? Então esse percentual aqui é baixo no caso da Argentina,
que depende muito de capital externo também. E aqui eu só enumerei, né, que políticas que podem mudar esses percentuais são do tipo capitalização em bolsa, volume de transações, ou seja, aumentar o volume de transações bancárias. Isso envolve aberturas e tal. Mas aí a gente pode discutir o tipo de abertura, né? Não necessariamente qualquer tipo. E aí aqui, para finalizar, alguns comparativos que a gente fez. Mercosul, União Europeia. Então a gente tentou voltar o máximo possível os dados disponíveis da União Europeia. E eu peguei, né, alguns países, eu selecionei alguns países para a gente comparar com Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Se a gente pega a dívida do governo central, proporção do PIB, né, a Argentina explode no final aqui, mas se a gente for ver as trajetórias da dívida, né, elas vão ter essa oscilação da década de 2000, né, ou seja, versus os anos 90, que foi aquele período das crises cambiais, dos ajustes, dos primeiros ajustes face à globalização, e aí eles vão ter um segundo ajuste que é dos anos 2020, por causa da pandemia, e por fim, no que o Brasil consegue estabilizar, né, o seu indicador, claro, que traz políticas de austeridade e tal, a Argentina tem uma crise inflacionária que faz a sua dívida explodir. Aqui o último dado é 23, tá, pessoal? Só não aparece aqui, tá? Mas é 23, o último dado. Então, indicadores díspares, novamente. A União Europeia, para vocês terem uma noção, né? O pessoal quase que tudo convergindo, né? A Europa tem sempre essa característica. Tem os patamares. Então você pega a Espanha, Itália. Né? A Itália é a famosa maior dívida da Europa, né? A maior dívida do PIB da Europa, né? Mais de 100% do PIB. Certo? Espanha, né? Que vai para outro patamar depois da crise de 2008. Inflação, inflação, aqui eu cortei ali em cima, né, no 100%, mas os indicadores na década de 90 eram totalmente, né, fora do parâmetro, para Brasil e para Argentina, enfim. Mas o que acontece, né? Para além da questão inflacionária da Argentina, a convergência dos outros países, né, versus a Argentina, fala o seguinte: bom, sim, não tem nenhum acordo vinculante do tipo política monetária. Sim, por isso que você tem, né, uma disparidade desse tipo no gráfico. Certo? A Argentina está resolvendo o seu problema sozinha. Ela não está, né, coordenando nada no Mercosul, não tem nada nesse sentido. Mas é um dos primeiros indicadores que você olha, né? A gente olhou dívida, a gente olhou investimento direto externo, a gente olhou spread dos juros, por causa da inflação, certo? Se você tem uma inflação dispare assim, como é que você vai fazer um cálculo regional da coisa? Ou você vai para um país ou você vai para o outro. Na Europa, olha lá, aí é todo mundo, né, convergindo, certo? As oscilações são as oscilações da conjuntura, são as oscilações dos problemas que todos enfrentaram em conjunto, inclusive a pandemia, a recessão pós 2008, né? Então você tem a queda, mas aqui está todo mundo convergindo porque os índices de preço, né, dos países são locais, mas o euro, né, é a moeda única, então acaba que puxa e o Banco Central europeu ele converge. Então acho que só para finalizar, vamos finalizar aqui. Eu também tinha crédito interno no setor privado, olha lá, Mercosul. Então aqui cortou os dados de Paraguai e Uruguai, que nessa fonte do Banco Mundial eles não estavam disponíveis. A União Europeia, vejam, né? Ó, como é que na União Europeia já começa a ter diferença de crédito interno. Que esse aqui é um indicador importante. Para a integração, você precisa, certo, ter os países fazendo políticas de crédito semelhantes. Então, esse era um problema da Europa. Lá onde está tudo, né, já sob o mesmo arcabouço, você não tem integração plena, convergente,
né? Você tem fragmentação, ainda que sob o mesmo arranjo. Imagine no Mercosul. E acho que tem mais um, né? Que ideia nós já vimos, pode ir para o outro. E o último, isso. Aqui eram essas conclusões que eu acho que eu fui em grande parte trazendo aqui para vocês, tá? Tem mais um que eu acho que eu finalizo com a questão, né? Ó, soluções, né? Coordenações do tipo coordenação fiscal. Na Europa, isso criou uma celeuma. Quem vai assumir a liderança? A Alemanha? A Alemanha quer assumir essa liderança. Brasil, né? Aqui no Mercosul. Foi feita uma proposta do Paulo Guedes de fazer uma união monetária. Isso em 2021. Mas era do tipo, bimonetária, né? É peso real. Ele não estava pensando no Mercosul. Isso não está no radar pessoal, né? Convergência banco regional. Isso entrou na conversa quando entrou o Lula e o Fernandes falaram, bom, então vamos fazer um acordo regional. Só que é o contrário. Não é o uso de uma moeda única que substitui o peso e o real e vai aparecer aí uma nova moeda que os dois vão usar. Ali por trás, o que a gente pode problematizar aqui é que o Brasil, naquele momento que o Paulo Guedes estava querendo trazer a Argentina, né, para fazer a política do Brasil, para fazer uma política macro rígida. Né? Enquanto que o que vem depois com o Lula e o Fernandes é justamente o contrário. Vamos usar uma compensação internacional, mantendo as moedas, para que a gente fomente o comércio local. É o oposto. Certo? Então, em linhas gerais, é isso que eu ia falar. Obrigado, pessoal. Eu espero que comente. Bom, já estão iniciando. Gostaria de saudar todo mundo que quer dizer, tchau, Geal, saudar a Duda, saudar o professor Gilberto também pelo convite, até a Joana, que não pôde estar presente, saudar o professor Alexandre também. E vou iniciar a minha fala já pensando, inclusive, nessa perspectiva que o professor finalizou, que é a perspectiva política, que para avançar na integração econômica, financeira, tem que ter também uma unidade política de alguma forma, né? E o Foro de São Paulo foi criado justamente para isso. Na verdade, o Foro de São Paulo foi uma iniciativa a partir de uma conversa do Fidel Castro com o Lula, né? O atual presidente Lula, lá em 1990, para debater a crise do socialismo soviético, o início da globalização, a questão do consenso de Washington, a questão da crise da dívida, ou seja, convocar toda a esquerda latino-americana e caribenha para debater essa conjuntura que era extremamente desafiadora. E, inicialmente, ele foi pensado como uma única reunião. Por isso que não existia o nome Foro de São Paulo em 1990 ainda, e por isso que, por exemplo, a primeira reunião congregou maioria esmagadora da esquerda latino-americana e caribenha, inclusive setores trotskistas, por exemplo, que se afastaram depois ao longo da década de 90, né? Então realmente foi uma ampla adesão a essa reunião. A partir do final dessa primeira reunião, que acontece em São Paulo, em 1990, esse encontro dos partidos e organizações de esquerda, se decide fazer uma segunda reunião em 1991 no México. E aí, nessa segunda reunião, começa a se debater a institucionalização dessa entidade. E, para você ver como o nível de complexidade das esquerdas latino-americanas e caribenhas, já existe um primeiro problema. Qual é o nome que vai ser dessa entidade nascente? Isso já em 91, na segunda reunião no México. Para preservar a unidade e a maioria das organizações que estavam participando, ou seja, ter um nome o mais neutro possível, se colocou o nome de Foro de São Paulo. A partir da institucionalização dessa entidade nascente na década de 90, também foi decidido que a Secretaria Executiva, que é quem executa as reuniões, quem dá linha de planos de ações da entidade, seria ocupada pelo Partido dos Trabalhadores. Então, mostra a centralidade do Brasil e do PT nesse processo. E um dos motivos seria, por exemplo, a eleição do Lula em 89, né? Ou seja, o desempenho eleitoral
do Lula que chamou a atenção num país que é o maior país da América Latina, tanto em termos econômicos como também em termos populacionais, a diversidade interna do próprio Partido dos Trabalhadores, que é um partido de tendências, que é um partido que tem uma pluralidade interna maior do que um partido mais de estilo soviético ou partido de estilo comunista de centralismo democrático, né? Então, por esses fatores, já se deu uma centralidade para o PT e para o Brasil, pelo peso do Brasil e do próprio PT dentro desse processo. Então, nesse sentido, ao longo da década de 90, o Foro de São Paulo foi se institucionalizando. Então, foi criando mecanismos, para além da Secretaria Executiva, foi criado um grupo de trabalho que conclama as principais organizações internas do Foro, que hoje é mais amplo, mas naquele momento conclamava Frente Ampla do Uruguai, Partido dos Trabalhadores, PC Cubano, a FSLN, né, que é a Frente Sandinista de Libertação Nacional da Nicarágua, e também a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional de El Salvador. Então, esses mais basilares, né. Curioso a ausência da Argentina, né, nesse processo, porque digamos que a tradição nacional popular argentina, ou seja, o peronismo, que se abriga no Partido Justicialista, pela própria natureza do peronismo, que tem inclusive setores de direita, né, no peronismo, pega a AAA, por exemplo, era peronista, alguns setores, o Partido Justicialista nunca se filiou oficialmente ao Foro de São Paulo, mas os setores de esquerda, a vanguarda de esquerda, inclusive no interior do Partido Justicialista, como Movimento Evita, dentre outros movimentos, estão e participam do Foro de São Paulo. Ao longo da década de 90, diante disso, justamente do avanço do neoliberalismo, dessas políticas de liberalização econômica, do consenso de Washington, o Foro de São Paulo foi adquirindo uma natureza de uma frente anti-imperialista e anti-neoliberal. Ou seja, conclamava as principais organizações de oposição aos governos de direita que estavam tocando a maioria dos países da região na década de 90. Então, é uma frente oposicionista e que tem um caráter anti-neoliberal, anti-imperialista e um caráter por um outro tipo de integração. O professor, por exemplo, pontuou o início da natureza do Mercosul, é um início muito liberal, né, de um bloco comercial mesmo. Então, o Foro de São Paulo demandava a transformação desses processos integrativos para processos que não fossem só liberais e uma direção política também. A minha tese, que se transformou no livro, justamente o objetivo dela é tentar encontrar uma economia política dessa entidade, do Foro de São Paulo. Se existe uma economia política, e uma economia política aqui entendida como justamente de que forma o Foro de São Paulo interpretou o capitalismo e vem interpretando o capitalismo, que é uma entidade viva, dinâmica e que está aí até hoje, né? Então, qual que é o processo historiográfico que o Foro fez do capitalismo na América Latina, do debate sobre o socialismo, que, por exemplo, na década de 90 era muito mais forte, isso eu pude constatar empiricamente. Então, ao longo da década de 90, a palavra socialismo, durante os encontros, nas declarações finais, nos documentos básicos, os bases são documentos anteriores aos encontros. Então, cria-se um documento base para se debater em cada encontro do Foro de São Paulo. Então, são documentos mais robustos, inclusive teoricamente, né? Então, são documentos maiores que, inclusive, debatem tradições intelectuais. Então, você vê uma tradição cetalina, você vê a tradição marxista ali presente. E os documentos finais dos encontros são documentos mais consensuais e mais básicos, né? E são documentos de unanimidade, de consenso, sem essa densidade mais teórica. Mas em ambos os documentos, ao longo da década de 90, o debate do socialismo estava pronto. Porque, por exemplo, o primeiro encontro, lá em 90, se faz uma avaliação crítica muito forte da experiência soviética, né? Do socialismo soviético. E deságua diversas tradições. Uma tradição mais comunitarista, uma tradição mais de linha trotskista, uma defesa, inclusive, de uma linha, digamos, mais stalinista também. Então, esse balanço crítico do socialismo muito presente nessa primeira fase da história do Foro de São Paulo.
com a entrada do século XXI, e aí as organizações do Foro de São Paulo começam a ganhar as eleições. Então, o Foro de São Paulo tinha só o PC cubano no governo, né, quando é criado, tinha a Frente Sandinista saindo, né, perde a eleição em 90, né, ou seja, a Frente Sandinista deixando de ser governo e só Cuba isolada como experiência de governo, e é lógico, uma experiência distinta, uma experiência revolucionária, ainda resquício da onda do século XX. A partir de 98, com a eleição do Hugo Chávez, o Foro de São Paulo começa, principalmente aí 98, 2002 com o Brasil, 2004 com o Tabaré Vázquez, Nestor Kirchner também no início do século. Então, organizações do Foro de São Paulo começam a ser governo, deixam somente de ser forças oposicionistas. Então, esse debate mais de balanço crítico do socialismo, mais da natureza do capitalismo latino-americano, começa a ficar de lado. O Foro de São Paulo começa a se preocupar com políticas públicas, o Foro de São Paulo começa a se preocupar em como governar, ou seja, como administrar o capitalismo latino-americano e caribenho. E é nesse sentido que há uma mudança, inclusive empírica, dentro das preocupações do próprio Foro. Então começa a ser mais propositivo, a propor mais questões e dentro desse marco programático comum, que é um marco antineoliberal, anti-imperialista e pensando numa integração mais soberana, não subordinada, uma integração que pensasse a América Latina não como só o pátio traseiro dos Estados Unidos, que é o grande também nêmesis assim, da entidade, né? Ou seja, imperialismo para o Foro de São Paulo é praticamente sinônimo de Estados Unidos e de uma parte da União Europeia, que esses que tocam mais, inclusive os que estão mais presentes, como por exemplo França, que ainda tem colonialismo na América Latina, como por exemplo a questão da Guiana Francesa e etc. Então, dentro desse marco programático comum, e é lógico, os governos e as organizações do Foro mediam a sua posição de governo. Ou seja, alguns são mais radicalizados, né? Inclusive você pega os processos bolivarianos, né? MAS na Bolívia, PSUV na Venezuela, um correísmo que tem muitas mediações, mas ali é um processo também que faz uma questão constituinte, e os mais softs, vamos dizer assim, PT no Brasil, Frente Ampla do Uruguai e o peronismo na Argentina. Então, a partir dessas gradações, mas dentro de um marco programático comum, o Foro de São Paulo, inclusive, vira um espaço privilegiado para esse debate de como exercer governo, para esse debate que, digamos, cai para um desenvolvimentismo, né? Eu acho que a lógica do Foro de São Paulo é de mais Estado, de criar frentes policlassistas para justamente combater o neoliberalismo, combater o monetarismo, e com as mediações cada organização aplica esse programa comum em seus respectivos países. Essa primeira onda progressista, portanto, traz luz ao Foro de São Paulo e a esse processo de integração. Por exemplo, o Foro de São Paulo, já na década de 90, formula o que viria a ser a CELAC. Então, o Foro de São Paulo demandava, e estava nos documentos do Foro, precisamos de uma entidade que não conclame Estados Unidos e Canadá e conclame todos os países latino-americanos e caribenhos. Isso desemboca na CELAC, por exemplo. Alguns mais avançados, por exemplo, fazem a ALBA, né? Venezuela, através do mecanismo da PDVSA, acaba tendo um ambiente de solidariedade econômica muito forte nesse processo. Dentre outros, você vai dar uma gradação mais política para o Mercosul, né? Vai criar o Parlasul, e isso era uma demanda do Foro de São Paulo. Então, assim, o Foro de São Paulo funciona como uma antessala do que os governos aplicam, porque é na lógica dos partidos, né? Na lógica das organizações. E também é um espaço privilegiado para, inclusive, questões indiretas. Você pega no auge da primeira onda progressista,
teve marqueteiro do PT que fez campanha para outras organizações. Então, essa questão indireta também, que não vai para o documento, mas que é uma reunião que conclama essas informalidades, essa troca de ideia entre os líderes e os dirigentes desse processo, também é importantíssimo. Mas aí vem a crise de 2008. E a crise de 2008, que é mundial, que é a crise do sistema do capital, né? Não é só uma crise financeira, ela resvala no modo de produção como um todo, muda essa primeira lógica do início do século XXI. Ou seja, os Estados Unidos se volta novamente para a nossa região. Ou seja, os Estados Unidos dá o que a gente chama de uma contraofensiva imperialista, e aí se cria também, a partir do fim do ciclo das commodities e outros problemas estruturais e conjunturais, que é a lógica de oportunidade para os setores conservadores retomarem a iniciativa política na região e deixar a região basicamente como estamos agora, né? Então, processo de lawfare, processo de avanço político da direita. Então, se quebra essa hegemonia dos partidos do Foro de São Paulo na região, sendo governo, então voltam a ser oposição, e nesse processo todo o Foro de São Paulo tem que se reinventar de alguma forma, né? Tem que aprofundar a sua análise sobre o processo que está em curso, sobre o capitalismo latino-americano, volta inclusive a pauta a questão do socialismo e de algum tipo de socialismo, porque as experiências governamentais, por exemplo, reivindicativas de um socialismo comunitário, como o MAS na Bolívia, que se reivindica assim, e a gente pode inclusive discutir se isso é mais algo discursivo do que na prática, a questão do bem viver e por outras coisas, ou seja, o Foro de São Paulo com um lado dessas tradições intelectuais, ao mesmo tempo que formula esse processo. O Partido Comunista Cubano demanda algo mais concreto e um processo de análise da entidade, e essa demanda que o Partido Comunista Cubano faz desemboca no Consenso de Nostra América, que é aprovado em 2017, que é, digamos, o documento base do foro com diretrizes programáticas e estratégicas para as esquerdas da região. E esse documento é aprovado no encontro de 2017, né, Consenso de Nostra América, e desde então a entidade ela procura promover cursos sobre o Consenso de Nostra América para os dirigentes dessas organizações, e também esse processo de transformação do foro afasta algumas tradições teóricas da esquerda do Foro de São Paulo. Então, tradições teóricas mais horizontalistas, algumas tradições teóricas de corte trotskista, morenista abandonam paulatinamente o foro, acusam o foro de ser de uma estatolatria, de reviver o desenvolvimentismo latino-americano e caribenho, de não transpassar para a questão do socialismo e trazer isso para o centro da agenda, mas ainda as organizações que formam parte do Foro de São Paulo são as organizações hegemônicas da esquerda. Então, ou são governo, ou são a principal força de oposição social e eleitoral nos seus respectivos países. E esse processo ele é muito rico internamente, mas também muito instável internamente. E isso trazendo já para uma discussão conjuntural atual, você pega o racha do MAS na Bolívia. Foi um racha fratricida que levou a uma derrota histórica do processo de transformação interno boliviano. Você pega agora a Argentina, que sai de uma eleição legislativa com o peronismo rachado. Então, o campo dos Kirchner apontando para o campo que o Axel Kicillof está formulando, falando, você é o culpado, o Axel Kicillof falando, você é culpado, você que fez as listas. Então, assim, o foro não conseguiu mediar, porque chega um momento que a conjuntura esquenta tanto, né, ela vai para um nível de contradição tão forte que gera rachas. E isso, pensando conjunturalmente, pensando a nível de Brasil, você vê a diferença da posição do governo brasileiro com a posição do Partido dos Trabalhadores, que é o partido que encampa o governo. O governo não é só o PT, mas é o principal partido do governo. O governo brasileiro barrou a entrada no BRICS.
da Venezuela nos BRICS, por exemplo. Isso foi uma atitude do governo brasileiro, enquanto o Partido dos Trabalhadores lançava uma nota da sua Comissão Executiva Nacional saudando a eleição e reconhecendo a eleição do Nicolás Maduro no 28 de julho, por exemplo. Então, os tensionamentos vão além só dos processos internos, mas inclusive tensionamentos do governo com os partidos que formam o governo. Você pensa a questão do governo Boric. O partido do Boric não faz parte do Foro de São Paulo, mas o Partido Comunista chileno, que faz parte do governo, está dentro do Foro de São Paulo. Então, esses níveis de tensionamento têm a ver com essa conjuntura que é muito mais estável, que é muito mais volátil, que é muito mais problemática para manter a unidade. Mas o foro, enquanto entidade, faz um esforço muito grande para manter essa unidade na diversidade, continua funcionando. Por exemplo, o Foro de São Paulo, através da sua secretaria executiva, lançou uma nota contra a ofensiva militar dos Estados Unidos no Caribe. Então, nesse sentido, há um tensionamento interno, e como é uma entidade viva, que está aberta ainda, a gente não sabe aonde vai dar, se isso pode gerar, inclusive, um processo de ruptura interna dentro do próprio Foro de São Paulo, porque partidos que são basilares hoje no Foro, o PT, o Partido Comunista Cubano, mas o PSUV adquiriu um protagonismo muito forte. E a atitude do nosso governo é, no mínimo, pusilânime com relação à defesa da soberania venezuelana, com relação à defesa da legitimidade de Nicolás Maduro e por aí vai. Então, são processos muito complexos. Você pega a questão do governo brasileiro também com a questão nicaragüense, com a questão da Frente Sandinista, que é um partido importante para o Foro de São Paulo. Então, assim, para concluir, o Foro de São Paulo tenta criar um contrabloco para combater essa hegemonia neoliberal, essa hegemonia do imperialismo, e que o imperialismo impõe sobre a religião, mas com muitas mediações. É uma frente, digamos, defensiva, porque as esquerdas, desde o fim do bloco soviético, estão na defensiva e tomam a iniciativa por curtos períodos, numa conjuntura que é muito difícil para as esquerdas, que fica difícil colocar o socialismo na ordem do dia mesmo. E o foro transita tentando formular, por essa conjuntura, né, tentando formular tanto teoricamente como também dar unidade de ação para as forças progressistas e de esquerda da América Latina, mas reforçando as forças hegemônicas da esquerda latino-americana e caribenha. Isso. Gostaria de agradecer os dois pelas apresentações, exposição de ideias e abrir para a rodada de perguntas. Quem tiver dúvidas, questões, apontamentos. Ninguém eu vou fazer. Também sem o... Não vai fazer pergunta. Depois vou fazer... Deixa eu à vontade, Bruno. Posso? Primeiro eu quero cumprimentar tanto a Duda pela mediação, quanto o professor Alexandre, quanto o Jackson, pelas excelentes explanações aqui na nossa tarde. Tem algumas questões. Primeiro ao professor Alexandre, que são as seguintes. No texto, tem algumas afirmações lá que eu fiquei na dúvida. Primeiro, na página 15, você fala que o foro de estudo, etc., o consenso de Washington foi uma organização puramente acadêmica. É verdade, foram principalmente acadêmicos. Quem foi do Brasil foi o Malan, muito antes dele ser ministro do Fernando Henrique. Em 89, ele foi ministro em 94. Mas quem chamou era um economista de uma instituição, o John Williamson, que estava no... Não lembro agora em que banco que ele estava. E era uma reunião que teve uma repercussão muito mais política do que acadêmica. Então eu queria saber o que é essa afirmação ser de puramente acadêmica. A segunda, na página 19, você escreve o seguinte, que a taxa de juros argentina era maior que a brasileira. Aí eu fui atrás
a taxa de juros brasileira no período, que a sua pesquisa é de 2014, né? 2024, ela pega um pouco. Então a taxa de juros de 2024 ainda era a taxa do Roberto Campos Neto, era bem mais baixa que a taxa do Garipo, estava em torno de 10,5%, acho que subiu para 11 e pouco, mas não era essa taxa absurda ainda, mas era uma taxa escandalosa por uma inflação de 4%. Então a taxa real era 6%, a taxa brasileira, a taxa de juros real. Na Argentina, a gente tinha uma inflação de 136%, ela fecha 2024, e a taxa de juros é de 33%. Ou seja, ela era uma taxa negativa de 103%. Uma taxa de juros negativa quer dizer que o país não consegue entrar no mercado. Ele pode baixar, quer dizer, ele não tem ninguém que vai querer comprar título para perder dinheiro. Você vai dar e ter comprar título quando você tem taxas de juros elevadas, como o brasileiro. Então, essa afirmação, você está pegando a taxa nominal argentina, que era de 33, enquanto o Brasil era 10, ou a taxa real. Acho que aí valeria o artigo já está publicado, né? Só esclarecimento que eu te peço. A segunda é a seguinte, sobre a assimetria entre as economias. Aqui a gente tem a economia brasileira, o PIB brasileiro é de 3,2 trilhões esse ano. E o PIB argentino é de 680 bilhões de dólares. Então, o PIB brasileiro é quase 5 vezes maior que o argentino. O PIB argentino equivale mais ou menos ao do estado de São Paulo. Quando você traz a comparação com a União Europeia, dos 27 países, você escolhe 4, que são as quatro maiores economias. Alemanha, França, Itália e Espanha. Que aí elas têm uma certa simetria que não acontece aqui. Mas se você amplia o foco, você vai pegar a economia grega, que é muito menor, você vai pegar as economias dos países da própria economia portuguesa. Então, eu queria perguntar se aquela apreciação feita a partir dos dois gráficos que você coloca os países europeus, ela pode ser projetada para todo o bloco, ou você está pegando não só os 4 países mesmo, esse universo que você está estudando. Bom, sobre a moeda local, você já esclareceu aqui. Esse indicador, relação dívida-PIB, eu sei que ele é muito usado e não estou nenhuma crítica você está usando o indicador que é muito usado. Agora, ele é falho, ele é muito falho, porque ele é uma invenção dos anos 90 que não quer dizer absolutamente nada. Porque você tem a taxa japonesa, que é a taxa de relação mais alta do mundo, acho que está em 140, a taxa italiana está em 118. Aí eu pego o Togo, é 20%. Eu pego a Bulgária, é 24%. Eu pego outros países da periferia da Europa, que tem taxas entre 20% e 30%, e nem por isso as suas economias estão bombando. O que expressa essa baixa relação dívida-PIB? Que esse país não tem acesso pleno ao crédito internacional. Eles não conseguem se endividar. Você se endividar no campo não é ruim. Significa que o país é solvente e ele consegue atrair crédito. Eu queria que você, aí não é nem sobre o trabalho, falasse um pouco como é que você vê essa questão desse indicador. Aí não é do seu trabalho. Eu acho que você usou, é justo usar, ele é muito usado. É isso. Para o JAT, eu queria fazer a seguinte pergunta. Quando você fala do Folha de São Paulo, você dá a impressão que aquilo é um corpo, é uma entidade que tem voto por maioria, que aprova posições por maioria, como se fosse o Internacional Socialista. Mas o fórum não é isso. O fórum é o fórum. Ele existe enquanto está reunido. Quando ele deixa de estar reunido, ele não existe mais. É como o BRICS. O BRICS funciona nas reuniões de cúpula. Então, como é que você fala aí da convergência, de unidade? Porque ele é muito mais um órgão de troca de experiências e informações do que uma entidade com unidade, com força, com peso. Cada partido é um partido. Cada partido vai colocar uma posição. E aí quando você fala, não, tem uma posição sobre o imperialismo e o socialismo, detalhe um pouco, porque os partidos podem ter, mas os governos não têm isso. Outra coisa é o seguinte, o peronismo não participa, eu não sei se é porque tem setores de direita dentro, porque se a gente pegar, eu vou falar uma maldade aqui, você que é do PT, é difícil
a gente achar com a maior boa vontade que o ministro da Casa Civil, os governadores da Bahia e do Ceará são de esquerda, ou o prefeito de Maricá, né? Com a ideia de bandido bom e bandido morto. É provocação. Pura, Sim. pura. Eu acho que o Foro de São Paulo, você relata no seu livro a reunião de 2023. Três. Eu não sei se houve uma nova reunião. Teve 24 em Tegucigalpa. Com 24. Isso. Mas em 25, depois de 24, com o afastamento do Brasil e da Venezuela, como é que ficou o clima? Você sabe, tem ideia? Porque aí há uma clara tendência patrocinada pelo Brasil, não é só. Você tem uma tendência de fragmentação da América Latina, seja o principal, é o avanço da extrema-direita, na Argentina, no Equador, no Peru, no Paraguai. Mas você também tem, dentro da esquerda latino-americana, esse afastamento do Brasil com a Venezuela é muito sério. E isso não está expresso nos partidos. Qual é a tensão que existe dentro? Por fim, há uns 4, 5 anos, o PSOL e o partido do Boric fizeram uma reunião de Santiago tentando criar um organismo não, mas um fórum alternativo ao Fórum de São Paulo, e nas palavras do Boric e do então presidente do PSOL, o Juliano Medeiros, eram de não ter países autoritários, que eram Cuba, Venezuela e Nicarágua. Nicarágua até concordo, mas... Até não, Nicarágua eu concordo, é muito problemático, mas Venezuela e Cuba, como é que você vê isso? Por fim, para acabar, eu acho que a grande alma do Foro de São Paulo, isso é insubstituível, foi o companheiro Marco Aurélio Garcia, que várias vezes esteve aqui na FBC, que era realmente, a gente percebe hoje a alma, a conduta, o grande formulador da política externa brasileira nos 2 primeiros governos Lula, e até um pouco no governo Dilma, e que hoje faz uma falta tremenda, muito dessa tendência zigue-zagueante do governo. Eu devo a isso, ao Marco Aurélio e ao Samuel Queijo Guimarães. É isso. Desculpa fosse longo assim, mas agradeço aí a atenção. Ainda mais fácil abrir para essas primeiras. Mas vamos ter Nova York também, não foi de São Paulo. Sou convidado, sou convidado. Indo pra lá, sim, somos convidados. Eu acho mais fácil responder essas primeiro, e aí a gente... Eu sozinho fui uma rodada? Eu contei aqui, acho que deu 8 perguntas. Eu acho que tem um pouco a ver com um pouco do que Marangoni falou, né? Assim, resumindo um pouco do que Marangoni falou, que vocês colocaram duas perspectivas, vamos dizer assim, né? Colocou mais uma perspectiva econômica e você uma perspectiva política. E se a gente olha no contexto da integração da América Latina, a gente vê o seguinte: as assimetrias econômicas são imensas. Quer dizer, o Brasil tem 50% do PIB da América do Sul, né? Então, quando você pensa numa integração do bloco econômico em que um dos membros tem metade do PIB, né, e a Argentina tem uma parcela significativa dele, essas assimetrias dificultam muito integrações econômicas, né? Todos os indicadores que você mostrou aí mostram isso, né, que é um trabalho muito maior do que a integração europeia, que também foi um processo, que não foi um processo de 5, 10, 15 anos, né? Um longo processo de décadas de discussões, né, na Europa para isso. E do outro lado você vê, né, do lado político, uma tentativa maior e que teve um viés muito próximo de se conseguir uma unidade política maior, né, a despeito de você ter diferenças econômicas muito grandes e até de institucionalidade em cada país. Quer dizer, olhando as duas coisas, né, olhando os aspectos políticos que você falou, aí entra de novo a questão do peso de cada ente dentro dessa questão, onde o Brasil, até por consenso, foi escolhido como a Secretaria Executiva, né? O PT foi escolhido como a Secretaria Executiva do Foro. Como é que vocês veem, e aí juntando com essas perguntas todas que Marangoni fez, a possibilidade de haver, em algum momento, e
porque forma algum processo de integração mais profunda na América Latina. Quando você junta, né, os aspectos econômicos e os aspectos políticos. E aí eu me lembrei um pouco, Alexandre, daquele professor argentino que teve lá que ele fala numa espécie de circuito fechado, né, na América Latina. Quer dizer, países que exportam mercadorias, né, como produtos acabados, né, produtos industriais e tal, e países que exportam commodities. Então, as commodities serem trocadas por mercadorias e tentar fazer disso um circuito fechado na América Latina de economias para que todo mundo se desenvolva. Eu acho isso um enorme contrassenso, né? Isso é você estabelecer de fato Brasil, principalmente, Argentina, secundariamente, como potências imperialistas, né? Controlando a economia do continente. Então, juntando aí toda essa sopa, como é que vocês veem essa questão da integração latino-americana? Vocês querem começar? Confortável. Comece então, né? Que ele queria ver. Eu vou tentar pegar então as questões da harmonia do Canadá. Vamos lá, então. O conceito de Washington. Então, a gente teve o objetivo nessa passagem do artigo de se referir a como que nasce o consenso e depois como que ele desenrola. Ele nasce acadêmico e ele se desenrola político. Ele nasce acadêmico na sua formulação, no seu rigor, na sua análise. Inclusive, uma das grandes críticas é o economicismo da análise. Porque são modelos muito bem formulados, são teorias, todas elas de uma matriz ortodoxa do pensamento econômico que diz a liberalização do comércio abre oportunidades, a liberalização da conta de capitais vai trazer, né, a chance da integração financeira, facultar o desenvolvimento via mercado de capitais, porque os países latino-americanos têm a conta de capital fechada. Depois o próprio Williamson vai reivindicar que ele não estava a favor da conta de capitais aberta e tal, e não sei o quê. Mas acho que foi nesse sentido que a gente deu essa ênfase, né? Enfim, mas ela tem uma nuance aí que te falou assim, né? A academia não é despolitizada, né? Talvez seja essa a crítica, né? Da formulação que a gente fez, né? É que ela nasce assim, foi esse o nosso objetivo de dizer. Foi essa a ideia. Aí a questão dos juros, né? Juros nominal, que foi o que a gente usou. Então eu falo, o juro nominal do Brasil é menor que o nominal da Argentina. Sim, não se olha indicador isoladamente, né? Não se olha, bom, pagam um juro maior na Argentina, mas espera aí, a inflação é absurdamente maior. O Brasil também teve momentos em, né, pós-ajuste real, ajuste real ali, que o juro era de uma, né, colossal, mas você tem uma inflação enorme. Mas o que é importante o juro, aí assim, né, a justificativa desse trecho da análise, né? Por que é importante o valor nominal dos juros? Aí a gente usa o nosso consenso keynesiano lá, né, de análise, que é enquanto convenção. Se a gente está pensando em integração, a convenção keynesiana aqui no caso aponta o quê? Bom, inflação, juros, inflação, juros. Se você tem essa disparidade, esse espaço de integração, ele não é igual, ele é totalmente heterogêneo. A convenção dos juros é justamente o que? Bom, eu vou tomar o meu crédito, né? Não apenas do ponto de vista de aplicação financeira versus inflação, remuneração. Não, é a tomada do crédito. O juro, enquanto indicador nominal, ele baliza as convenções da sociedade. Foi por isso que a gente fez essa análise aqui do juro nominal, para pegar os países versus a sua, né, a sua matriz de preços naquele momento, no caso aí, financeiro.
Agora, sim, concordo, né? Eu acho que assimilar isso aqui, né? Que uma análise do ponto de vista de investimento, do ponto de vista da perspectiva de longo prazo, sim, a análise de juro real seria muito mais aprofundada, né? Situaria muito melhor essa questão custo-benefício, vamos dizer, né? Do dinheiro no Brasil versus o dinheiro na Argentina. Concordo. Mas eu acho que assim, só chamar a atenção que o indicador nominal por si só ele não é desprezível, ele é importante porque ele é a convenção da sociedade, ele aponta outras variáveis também do setor financeiro. Esta é a minha resposta. Terceiro, era a questão do critério de escolha, né, dos países da zona do euro especificamente, né, porque são 27 estados ao fim e ao cabo ali, aí a Inglaterra, aquela coisa. E muito diferentes, muito díspares, né? Aí foi uma escolha, professor Marcelo e eu, que falamos assim, bom, se a gente vai trazer o quadro, né, de integração do Mercosul, a gente vai ver que são 4 países e tem uma disparidade muito grande do Brasil e Argentina versus Paraguai e Uruguai. Na União Europeia, se a gente for jogar as disparidades do bloco dos outros, né, dos países, dos menores, eles não ficam um bloco menor que o outro, né? Não fica uma coisa assim, ó, que nem o Brasil e a Argentina de um lado, Paraguai e Uruguai do outro, não fica os países do centro do euro versus os países da periferia. Não, fica uma coisa, né, eles não formam 2 blocos distintos. Então a gente procurou fazer o quê? Bom, não dá para agrupar 27 países em 2 vertentes. A gente procurou pegar os maiores do centro do euro e ver que tem as diferenças de uma Itália, de uma Espanha, né? Eles já são bem diferentes de Alemanha, de França. E pelo tamanho respectivo de cada um. Tu pega a Alemanha, França, né? Em termos de percentual dentro do euro, eles são majoritários. Se você pega a Holanda, né, a Bélgica, eles têm um desempenho econômico até similar, até melhor do que a própria Alemanha, do ponto de vista de exportação e tal. Mas é muito menor que a Alemanha. Então a gente optou por escolher países de pujança econômica e de tamanho, percentual de PIB também. Foi por isso. Claro, tem uma arbitrariedade na nossa escolha, mas foi esse o motivo. Foi tentar deixá-los o mais próximo possível da analogia com o Mercosul. Foi isso que a gente fez. E, por fim, as impressões sobre o indicador dívida PIB. Esse eu concordo. Eu acho que esse é o que vale bastante uma problematização densa. Porque a gente precisa desse indicador. Ele é um pouco a nossa margem de captação, certo? De recursos. Ele vai dizer quanto que a gente está apto a pedir recursos. E ele é usado no debate político, né, para dizer assim, é justamente você tem que cumprir o seu dever, você tem que reduzi-lo, você precisa ser, né, incisivo nas políticas de controle de gastos para manter o indicador de dívida PIB controlado, dentro de um comportamento previsível. Então, e aí você tem países que historicamente ampliaram o seu indicador de dívida PIB, então está lá durante muitos anos, décadas, Itália, Japão, por exemplo, né, outros países, com indicadores altíssimos de dívida PIB, mas que estão ali dentro de uma certa estabilidade. Então você parte de, né, origens diferentes. Como é que você problematiza esse indicador aqui? Eu concordo, em parte, se você for nos frigir dos ovos, ele não... Né, ele é usado arbitrariamente, ele é usado para os países que têm mais a ganhar, que tem mais espaço. Assim, então eu posso ficar com um indicador igual ao da Itália e do Japão? Não, você não pode. Né? Você não tem essa prerrogativa. Você não está aceito, né, nesse clube. Eu acho que esse é o problema desse indicador. Sim. Muito embora, em termos de possibilidades, captação, né, projeções, eu acho que ele ainda seja útil. Tá? Ele ainda tem essa funcionalidade. Enfim, não sei o que o pessoal pensa nesse sentido. Aí a pergunta do
do Canário, né? Que era a integração. Então, Canário, eu acho que assim, no nosso trabalho, isso não vai aparecer, né? Eu não vou te dar a sua resposta nesse tipo de trabalho. Sim, eu vou, pelo menos, pegar as agendas, né? Enfim. E aí, com as críticas que se mereçam, né? Mas, industrialização. Neo ou reindustrialização? Né? Audaz. Industrialização verde. Será que é isso? Será que é aí que é o caminho para a gente tomar uma rota que não seja essa? Eu fico pensando o Big Data aí, né? Não é trazer os data centers para cá, vai resfriar data center, né? Como é que você vai se integrar nisso? Você vai desenvolver uma política de inteligência artificial, de criar, né, de entrar na fronteira do 4.0 aí. Quais são os acordos ao nosso alcance, né? Tem acordo para ser feito, né? Tem alguém que vai ceder tecnologia? Qual é o nosso poder de barganha, né? Nesse sentido, se é que esse é um caminho que a gente vai optar. E a outra agenda é o BRICS, né? Que aí é o financiamento que a gente tem que tirar do papel, não é isso? Ver se o BRICS cria uma alternativa de financiamento. Mas aí que tipo de financiamento se vai ser esse? Se vai ser condicionada dentro do circuito fechado ou se de fato vai criar uma certa autonomia. Em termos de agenda, eu acho que eu iria por esse caminho. Enfim, não sei se... Isso. Já iniciando, para dialogar, a provocação do Gilberto é, na verdade, o foro funciona por unanimidade, não funciona por maioria. Só saia na unanimidade, qualquer documento tem que ser por unanimidade aprovado, seja a nível de grupo de trabalho, seja a nível de encontro, que aí conclamam muito mais organizações. E é curioso essa questão do Boric, do Boulos Boric / Juliano Medeiros, né, dessa iniciativa, porque eu debato isso no livro também, né, tem um subcapítulo chamado O Foro de São Paulo e a Esquerda Não Aderente. Inclusive eu cito essa iniciativa especificamente, mas é curioso que nesse subcapítulo mostra que a crítica da esquerda não aderente ao foro é uma crítica muito sistemática e assim, homogênea. Então significa que o foro tem alguma linha, realmente, é mais do que o BRICS, porque senão essa crítica não seria... Todos os partidos hegemônicos do foro, curiosamente, é uma crítica de estatolatria, de um desenvolvimentismo que não olha para as populações originárias, que não olha para esse horizontalismo, de uma crença no Estado e que o Estado vai transformar setor produtivo, que o Estado vai intervir na economia e também uma crítica de autoritarismo, principalmente a crítica de corte trotskista, morenista, é uma crítica ao autoritarismo que leva a essa estatolatria. Então, assim, você vê um debate com o Garcia Lineira, que foi um formulador intelectual do MAS, mas também um formulador intelectual do Foro de São Paulo, ele é muito criticado justamente isso. Vocês estão levando ao mesmo erro que o stalinismo fez lá no século XX. O tom das críticas é esse. O stalinismo acreditou muito no Estado, numa mudança por cima, vocês estão fazendo a mesma coisa, mas agora dentro dos marcos de uma sociedade de mercado, dentro dos marcos do capital. Então, isso mostra que o Foro de São Paulo deu uma homogeneidade programática, lógico, com mediações dos países, mas é uma homogeneidade maior e, curiosamente, também no meu livro, eu destaco a questão da direita. Tanto a direita mais de corte clássico, liberal, daquele grupo Ideia, que conclama os ex-presidentes, né? Macri, Uribe, Ivan Duque, contra essa nova direita mais extrema, que é justamente o Foro de Madrid. O Foro de Madrid é criado como resposta direta ao Foro de São Paulo. Então, assim, lógico, a ultradireita cria um espantalho do Foro de São Paulo, mas é um espantalho baseado numa realidade. A realidade o Foro de São Paulo influencia, o Foro de São Paulo tem um marco programático que é dentro dos marcos de mercado, que eu faço até uma comparação, como se fosse o Foro de São Paulo fosse as frentes populares do século XX, que tem uma frente policlassista que é anti-neoliberal e justamente por anti-neoliberal, com essas gradações,
o Estado vai intervir na economia de alguma forma, o Estado vai compensar as classes mais produtoras, inclusive setores da classe dominante que não são completamente atrelados ao imperialismo. Então, nesse sentido, você mostra até no Consenso de Nostra América, que é o documento fundamental do foro, que tem uma agenda programática ali e que os governos implementam essa agenda com gradações, mas existe. E há uma diferença, por exemplo, a partir da sua provocação, óbvio que é uma diferença entre a ultradireita e mesmo os setores mais recuados do Partido dos Trabalhadores, nesse aspecto. Então, o Foro de São Paulo funciona isso como uma reunião, mas ela é menos informal do que alguns setores de esquerda pontuam, mas também não é esse monstro que alguns setores de ultradireita pontuam. Então, e esse debate acontece no livro, porque eu pontuo justamente as críticas tanto de alguns setores mais moderados da direita, que é essa direita mais clássica, né, como também os setores de ultradireita e os setores dessa esquerda não aderente, que vê no Foro de São Paulo um stalinismo de mercado 2.0 baseado num autoritarismo, num uso do Estado e numa mudança por cima, né, numa mudança que não é um populismo, né, o chamado populismo. Então há uma atualização do populismo para o século XXI, e esse populismo clássico mesmo, que evoca Perón, que evoca Vargas, mais trago para o nosso momento. E aí, já pensando em termos de integração, eu acho que o governo Trump é uma oportunidade para gerar unidade. Isso eu faço... terminei agora, eu defendi em março, né? Tava no começo ainda, o Trump não tinha avançado nessa agenda, mas a minha intuição foi, ele nomear o Marco Rubio mostrava que a ofensiva ia ser brutal. E eu deixo isso nas considerações finais. Isso é uma oportunidade para unidade. Eu acho que o Foro de São Paulo é fundamental para construir essa integração. O Foro de São Paulo é essa antessala que vai fazer vitórias eleitorais, mas não só vitórias eleitorais, e sobretudo vitórias sociais. Você criar hegemonia no sentido gramsciano da palavra, justamente para uma contra-hegemonia, né? Uma criação de uma hegemonia, porque a hegemonia liberal está dada, baseada no imperialismo, mas criação de uma contra-hegemonia, e um projeto integrativo só vai vir dessa contra-hegemonia. E a primeira década do século XXI foi um ensaio, avançou no Mercosul, avançou no Banco do Sul, avançou na CELAC, mas foi pouco, que foi baseado naquele ciclo de commodities, e agora o Foro também é uma entidade para formular, um intelectual coletivo das esquerdas, para formular soluções para essa conjuntura que é extremamente desafiadora, mas que o Trump está dando um presente, porque ao mesmo tempo que o Trump coloca a sua frota no Caribe, ele mete 50% de taxa no Brasil. Então não existe essa diferença dos ultra-radicais, que é o Maduro, com o governo ultramoderado, que é o PT. Está sofrendo as consequências do trumpismo e do Marco Rubio, que está voltado para a nossa região, lógico, com gradações diferentes, mas também vai ter que fazer um processo de resistência, e só um processo de resistência e unidade. Mas a realidade é muito complexa. O Foro não segurou, ninguém segurou o racha no MAS. Né? Foi um racha estrutural e que levou uma derrota histórica ali naquele processo, que pode chegar na Argentina, que temos o Chile, que eu não gosto do Boric, né? Eu acho um setor muito moderado, inclusive que critica o Foro de São Paulo por esse autoritarismo, critica a Venezuela por esse autoritarismo, mas, por exemplo, entre ele tem um Cache, né? Qual vai ser a dificuldade? Em um cenário muito complexo para Jara, para vencer a eleição ali. Então, o Foro de São Paulo funciona justamente para articular essa resistência. Eu acho que com o governo Trump é possível reanudar, né? Reelaborar essa unidade, e evitar a ruptura, porque como é um processo estável, o Foro de São Paulo quase se rompeu entre o 11º e o 12º, por exemplo, encontro, e justamente pelo peso do Brasil. O Brasil virou governo. Vocês lembram que o Antônio Palocci foi para os Estados Unidos, foi para Nova York, foi para Washington, e isso gerou um mal-estar interno no Foro que quase gerou a ruptura entre o 11º e o 12º, mas isso foi contornado posteriormente, inclusive numa condição estrutural melhor. O governo Lula II foi muito mais avançado com relação ao governo Lula I, por exemplo, inclusive no âmbito externo, mas não só no âmbito externo, no âmbito interno, com política de conteúdo local e por aí vai. Então, existe essa instabilidade, mas eu acho que o governo Trump vai segurar essa corda que pode
o te colocar num novo patamar, um patamar novamente propositivo e recuperar a ofensiva política que está muito difícil mesmo para as coisas. É isso. Mais alguma questão, alguma dúvida? Vai, Canário. Alexandre, assim, eu acho que você falar da questão da relação dívida-PIB, da relação e da questão da taxa de juros nominal como fatores ainda significativos, eu acho que ele vem, mesmo como você mesmo falou, da origem da sua do neo-keynesianismo e os keynesianismos de uma forma geral. Porque qual a importância se você pega, por exemplo, para falar com um cara conhecido, né, Beloso, o que ele fala sobre a questão da relação dívida-PIB, né? O que é que o NMT, como eu esqueci o que significa sigla agora, mas fala Teoria monetária. teoria monetária moderna. O que ela fala sobre essa questão da dívida PIB? Sim. Nada. O que você fala, como você falou do Japão, e voltando à questão que ele levantou, da questão da taxa de juros. O Japão tinha taxa de juros negativa. E as pessoas não paravam de investir em títulos públicos japoneses. Certo. Por conta do quê? Da suposta estabilidade que significa você pôr dinheiro num título público de um país que tem uma economia estável. Então, quer dizer, essa análise em que você olha as taxas de juros, né, e a relação dívida-PIB como indicadores de alguma coisa, né, eles indicam, até quando você olha vertentes diferentes da teoria econômica, elas significam. Para Beloso não significa, por exemplo, a relação dívida-PIB não significa nada, né, dentro do contexto da análise que ele faz, né? Claro que não é bem assim, né? Endivida aí, se lasca e pronto. Não. Dentro do conceito que ele trabalha, a relação dívida-PIB não tem significado, né? A questão também das taxas de juros, né? Que são a Selic no Brasil, por exemplo, é uma fantasia econômica, né? Ela não tem sustentação material, ela é uma taxa de juros que está sendo imposta pelo mercado financeiro. Não tem teoria econômica que suporte a taxa de juros no Brasil no tamanho que está, com todos os indicadores, todos, né? E Galípolo acabou de falar hoje de novo que ele não vai brigar com números, que a taxa de juros no Brasil é essa porque os números da economia mostram isso. Que diabo de números são esses? Só se for o tal do hiato de produto. A inflação, né? Os caras querem Eles querem uma inflação abaixo de 3%. Eles não querem uma inflação só na meta, eles querem uma inflação abaixo da meta. Isso né? E o que é que o governo Lula faz? Nada. Nada. Nem reclamar mais de Galípolo reclama. Né? Então, assim, vivemos. Foi ele que nomeou, né? Não dá mais para reclamar. Vivemos na situação ímpar. E, assim, em relação a essa questão que você falou do Foro de São Paulo, é um negócio interessante o Foro de São Paulo, né? Porque o que dana ao Foro de São Paulo são os governos, não são os partidos. Porque o Foro de São Paulo tem que se equilibrar numa linha que é parecida com a que o PT não deixa de ser, né? Parecida com o que a gente está acostumado a conviver no PT. Você tem que, de um lado, sentar porrada no governo, porque está fazendo uma porção de cagada, mas, por outro lado, você tem que olhar para fora e combater o antipetismo, que dá nessas iniciativas como vamos fazer alguma coisa diferente do Foro de São Paulo, porque quem manda no Foro de São Paulo é o PT e eu não gosto que o PT mande porra nenhuma. Então eu vou encontrar uma via qualquer aí de escape desse negócio. E você não tem consistência política, no final das contas, nessas oposições, né? Você vai procurar alguma coisa de útil nessa iniciativa aí do PSOL com o Boric. Morreu, inclusive. Por quê? Por que morreu? Por que o PSOL também está aos poucos, né, sucumbindo e virando um puxadinho do PT, literalmente, né? Hoje, você pode falar que o PSOL é um puxadinho do PT. Ainda mais agora, com Boulos no Ministério,
nem o disfarce mais tem, né? Assim, do tipo, não, peraí e tal. E isso é um ponto interessante, porque o Boulos mostra que a maioria do pessoal está o que a gente chama de campo democrático popular. O Boulos é o campo democrático popular dentro do PSOL, né? E é a maioria do PSOL hoje. Então, sim, será que em breve teremos PSOL no Foro de São Paulo, Gilberto? Pode ser uma dessa, porque é o campo, né? O campo nacional popular ou democrático popular, que é o Foro de São Paulo é o exemplo desse campo. É a instituição por excelência desse campo, que é um campo mais do que as nossas fronteiras. Então, assim, resumindo esse bolotão todo, né, eu volto à questão da integração da América Latina, né? Quer dizer, essa integração, no meu ponto de vista, concordando um pouco com o que você falou, ela está mais na instância do Foro de São Paulo, inegavelmente, do que na instância do Mercosul. Não existe caminho de integração latino-americana, do meu ponto de vista, do Mercosul. Porque o Mercosul é mais do mesmo, é política neoliberal pura e simples. E com o agravante de que, quando você olha, né, os indicadores de comércio entre Brasil e Argentina, eles caem assim, absurdamente nos últimos 10, 15 anos aí, por fragilidades na Argentina principalmente, né? Um pouco aqui, mas principalmente pelo esgotamento da capacidade da economia argentina, tanto de absorver, tanto de importar, quanto de exportar, né? Nas duas direções. Então, assim, eu acredito mais, né, num caminho de integração via política, e o Foro de São Paulo tem um papel importante nessa questão, do que pela via econômica, que até pela disparidade que você mostrou aí, você tem que resolver do ponto de vista político, para você encarar elas como perspectivas políticas de integração, e não como perspectiva econômica, porque não dá para você comparar até essas dificuldades de taxas de juros, de relação da PIB, de tamanho dos mercados, de capacidade de influência dos Estados Unidos. O Brasil teve condições, pela questão econômica e tal, de certa medida, dar uma enfrentadazinha ali em Trump. O Paraguai tem condições de fazer isso? Tem nenhum. Assim, você instala um governo comunista no Paraguai, por absurdo, né? Trump acaba em 2 minutos, né? Acabou. Oi? Já tiveram logo, olha aqui. Desculpe, eu acho que eu falei demais mesmo, mas enfim. Então, para também dar uma tréplica aí do... Ó, Canário, tem assim... a gente pode fazer leituras políticas. Só um minutinho. Professora Jana, você precisa sair? É que eu tenho várias Eu ia te pedir para fazer 15 minutos um relato sobre Nova York, que estivesse... Eu? Agora? Posso fazer agora? Porque eu tenho outra conversação. Pode fazer? Não, você vai falar sobre a eleição? Não, rapidamente, como é que está a situação lá? Bom, eu acho que isso amerita... Para lá, ó. A amerita um pouco mais de 5 minutos. Eu acho que só vou dizer o seguinte, ou seja, eu já tirando meu papel professora UFABC, colocando meu papel como dirigente, inclusive que negociou a entrada do DSA como convidado no Fórum de São Paulo. Enfim, ou seja, estamos em um processo na esquerda norte-americana agora, em que, primeiro, eu diria como nossa organização, que é uma organização única, que é a maior organização de esquerda norte-americana dos últimos 90 anos, ou seja, desde o colapso do Partido Comunista nos Estados Unidos, na época pós-guerra, nós olhamos muito para as experiências dos partidos da esquerda, que são os pilares do Fórum de São Paulo. Nós priorizamos nossas relações com esses partidos, com o PT em particular, obviamente temos uma relação muito importante com o Partido Comunista de Cuba. E uma coisa que você não mencionou no fórum, nas suas colocações agora, eu acho que para mim, hoje em dia, além desses atores tradicionais, você mencionou o PSUV, mas eu vejo mais 2 em ascenso. Um, Morena,
que também é uma super referência para nós e que também tem uma relação, eu diria, muito mais pragmática com a questão dos Estados Unidos e como se cria alianças entre forças de esquerda e também não necessariamente de esquerda nos Estados Unidos por fins práticas, né? Muito tem a ver com a questão da imigração. E outra força que eu acho extremadamente importante agora no fórum é o Pacto Histórico da Colômbia. E eu acho que o Pacto Histórico também é uma questão, se você olha para o Pacto Histórico e outras questões, por exemplo, esse esquerdo não aderente também está dentro, porque o Pacto Histórico é uma coalizão de forças políticas que antes do Pacto Histórico não teria entrado no fórum. E no questão do Chile, por exemplo, aí você não tem... a Revolução Democrática entrou no fórum, e eles são desse novo esquerda. Então eu acho que o que eu estou vendo é que diante dessa ameaça real colocado, que não começou só com Trump, digamos, a guerra contra os migrantes começou com Biden, ou seja, eu acho que foram várias questões, né, então, agora mais do que nunca existe essa necessidade de uma unidade, não necessariamente ideológica, mas pelo menos programática com essas forças principais dentro Eu do queria bloco. saber de uma coisa interna lá, Sim. que uma semana depois, quer dizer, a gente tem 8 dias que foi eleito. Sim. Como é que está o jogo de pressões, por exemplo, do empresariado, do setor financeiro e tal, diante das propostas, diante da própria vitória do Mandani, se isso já estava precificado, como se diz no mercado, ou não? Como é que está essa situação agora? Então, essas questões, as pressões por parte do capital financeiro, a equipe de Mandani, que tem, obviamente, que tem ligações com o DSA, mas também tem um certo voo próprio, já tentou começar com essas conversas e tudo, e escrever, digamos, essas problemáticas antes da própria eleição. Então, não ele chegou, porque nós já vimos, ou seja, meses atrás, ou seja, em termos da margem de vitória nas pesquisas, estávamos em todas as pesquisas antes das eleições, ganhando por 15 pontos, 20 pontos. Então, o próprio Mandani, ele pegou outros assessores que não são do DSA para ajudar com essas conversas. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Ou seja, ele, por exemplo, está começando, pensando muito bem suas estratégias para garantir pelo menos o apoio muito maciço da governadora do estado de Nova York. Isso vai garantir o financiamento das políticas públicas que ele quer Tem implementar. uma base social organizada, sindicatos, movimentos, ONGs, o que é a base organizada do Mandani? Tem? Não, primeiro que tudo é DSA, ou seja, nós no DSA agora estamos chegando a ter mais de, enfim, a gente tem os dados todo dia, estamos chegando a ter 91 mil filiados no país inteiro, e desses 91 mil, mais de 11 mil está na cidade de Nova York. Além disso, a gente está inserido, obviamente, nos sindicatos, porque também falar de outros movimentos sociais nos Estados Unidos é meio complicado. Por quê? Porque muitos a gente tem aqui como movimento social, por exemplo, o movimento feminista, lá é todo dominado por ONGs. Então é difícil dizer forças sociais, mas ele tem, que ele, no seu sentido, aglutinou sua própria força social, que foi esse exército de mais de 60 mil pessoas voluntárias que foram para as ruas para fazer a campanha com ele, para ele. Muitos que, enfim, ou seja, nunca tiveram uma militância política própria. Então nós estamos, obviamente, tentando captar isso. Estamos pensando, tem uma iniciativa, se chama Our City, Nossa Cidade, que pessoas do núcleo da campanha do Mandani estão criando para tentar captar essa massa de pessoas voluntárias interessadas na política, mas que não estão necessariamente se auto-identificando como socialistas ainda. E vamos que vamos. São 8 dias. São 8 dias. E nós, como DSA, também estamos disputando outras coisas além de Nova York, né? E ganhamos, por exemplo, uma vitória eleitoral que fiquei muito contente. Ganhamos, temos agora uma deputada estadual no estado de Georgia.
que é um estado conservadora. E ela, inclusive, ela é não binária, ela é jovem, ou seja, inclusive militante sindical. Vamos emplacar 2 vereadores em Nova Jersey. Enfim, a gente está com várias disputas que obviamente, o Zorané está mais nos holofotes, mas a gente tem um projeto de poder que não pode concentrar só na figura dele. Então essa é uma questão que também a gente tem aprendido das experiências dos partidos fora de São Paulo, que isso não é legal. A gente tem que manter as estruturas muito mais democráticas. Mas, Luciana, enfim. como é que está a relação do DSA com o Partido Democrata em Nova York? Bom, eles não são odeiam, ou seja, claro, mas aí somos uma força muito mais organizada do que eles. Então aí já estamos atropelando eles igual... Eles são puxadinhos do DSA. Não, ainda não, mas é que eles têm... não, eles tinham que reconhecer. Dá uma busca lá no New York Times, ou seja, colocar DSA. Eles só começaram a falar DSA, ou seja, de maneira muito mais constante esse ano. Mas sempre, ou seja, agora estamos também preparando para o próximo ciclo eleitoral, ano que vem, para eleger pelo menos mais 4 deputados estaduais. E todos com a base na cidade de Nova York. Ou seja, temos interessante, a gente tem uma região da cidade de Nova York que digamos, a faixa oeste entre os condados de Brooklyn e Queens, que as pessoas estão chamando do corredor comunista, porque lá o Mamdani ganhou por, níveis de votação que, sei lá, parece que é da época do Saddam Hussein, ou seja, o cara ganhou num bairro... 38%. Exatamente, nem Cuba, sabe? Ou seja, é uma coisa impressionante. E lá você tem, nesse distrito, agora você tem Mamdani como prefeito, você tem uma parte importante, obviamente, na cidade, que é a Alexandria Ocasio-Cortez, é a deputada federal, deputada estadual também é Jamari Bisport, outro socialista, e emplacamos também a vereadora, que também, e todos são membros do DSA. Então, claro, são projetos ainda pequenos. Eles têm minoria na Câmara, né? Na Câmara Municipal. Bom, o Partido Democrata tem maioria, mas nós temos uma bancada que cresce, não só em termos numéricos, mas nossa influência política. A gente tem, por exemplo, nossa bancada na Câmara de Vereadores de Nova York, eu acho que são fidelizados, porque aí tem um certo nível de comprometimento com o DSA, são apenas 4. Mas temos mais uns 4, 5 que são membros do DSA, mas, por exemplo, não se comprometem a, digamos, necessariamente implementar políticas da BDS, por exemplo, a questão palestina. É complicado em Nova York. Não sou Mas centralizado. temos uma bancada... A comunidade judia do Bora de Israel é Nova York, né? Então o lobby lá deve ser... Mas também, por outro lado, você tem um maior grupo de judeus anti-sionistas. Também. Então é um experimento. Equilíbrio. Estávamos, obviamente, em conversa com o pessoal que é contra. Então, eu acho que a gente vamos esperar, eu acho que podemos marcar um bate-papo em fevereiro, no começo do próximo quadrimestre, para ver, porque ele vai só tomar posse dia 1º de janeiro, né? Isso aí já. Mas enfim, mas só para terminar, como DSA, eu acho que talvez seria interessante a sua perspectiva, que tem esse olhar mais histórico por causa da sua pesquisa, mas nós não sentimos, digamos, uma hostilidade por ser, digamos, vocês são uma organização de esquerda dos Estados Unidos, que é o grande império, o grande monstro, claro. Não, inclusive, nossa participação é super bem-vinda. E a gente vê isso também em relação aos europeus que participam aqui do Partido da Esquerda Europeia, ou seja, eu acho que e talvez devido a essa conexão com governos, tem um nível de pragmatismo, que isso significa, e inclusive eu acho que nós, em particular, levamos uma coisa que a grande maioria dos partidos não tem, que é a juventude. Porque quando eu fui ao encontro do S23 e eu fiquei
horrorizada, ou seja, digamos, a idade promédia, né, das participantes desse encontro, aí por cima de 60 anos, com certeza. Exato, só os capos mesmo já mais Sim. experimentados, né? Essa é uma maneira diplomática de dizer. Mas eu acho que, enfim, a gente tem que pegar a juventude que está nessas franjas, alguma parte das franjas dos não aderentes, que talvez agora já estão aderindo mais e mais, e também dar uma chacoalhada também para dentro. Mas não pode ser os norte-americanos que façam isso, tem que ser os latino-americanos. Claro. Bom, espero que... Obrigado. Agora sim. Mais alguma coisa? Algum apontamento? Só terminar lá, a Canara tinha colocado uma ideia aqui que eu acho que vale mencionar rapidamente. Das escolas econômicas, a MMT, né, acho que atualmente é a que, enfim, a esquerda política tem mais se alinhado. Porque ela parte de uma série de pressupostos que, enfim, estão superados dos pós-keynesianos, dos neo-keynesianos. Os keynesianos não são homogêneos, tem os recortes. Né? Então a tradição pós-keynesiana, que é a do Belousov, certo? Vai fazer, por exemplo, orçamento de capital, orçamento corrente, vai fazer aquelas propostas de política econômica. Então eles não vão abrir mão dos indicadores, eles vão usar os indicadores. E aí, expoentes como o Belousov vão apontar as falhas, as limitações, por exemplo, de, bom, você vai cair numa pressão do mercado por reduzir a dívida PIB, né? É isso que eu acho que ele chama atenção. É um indicador, mas você não vai... Você tem que ter uma soberania, vamos dizer assim. Aí ele vai problematizar a hierarquia no mercado internacional. Agora, a MMT, ela tem influência keynesiana, mas ela não é keynesiana, né? Ela é o Kalec, não é isso? É os cartalistas, não é isso? Aí vem Randall Reeves. Só que... E agora a esquerda política está pegando a Alexandra, no caso o Cortez, o Bernie Sanders fizeram, não é isso? O programa do Green New Deal lá é MMTista. O limite da emissão de moeda é a capacidade produtiva. E aí a gente vai ter uma curiosa conexão aqui com o André Lara Rezende no Brasil. Sim. Então, o recorte não necessariamente reflete o recorte da teoria econômica, né? Era só isso que eu ia. Então, gostaria de agradecer a presença de todos e reafirmar o convite do professor Malingoni para daqui 2 semanas o próximo encontro sobre movimento feminista na América Latina. Obrigada aos professores. Só um último recado, o pessoal que quiser, que não está integrado, se integrar na comissão de comunicação para a gente alimentar o site. A gente faz as reuniões a cada 15 dias, eu falei no início, na mesma semana do seminário. Quem não tiver integrado, eu vou pegar o e-mail, vou tomar a liberdade de pegar o e-mail para mandar o convite para a gente reforçar lá a comissão de comunicação. É isso, gente. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Puta, segunda de novo, eu acabei de receber um convite aqui. Segunda-feira você vai fazer essa mesma palestra que eu... É a versão expandida. Tem mais coisa.